Olá, bom dia, tudo bem? Eu vim aqui hoje trazer uma mensagem poderosa para você. Hoje a gente vai falar sobre a nova aliança, tá bom? Está consumado, tá? Isso tudo vai chocar você, mas abra o coração para receber, tá bom? O que eu vim trazer para vocês hoje é que a moeda do céu não é a intensidade, mas a fé. A oração não é convencer a Deus de nada. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 4 diz: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens, todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu tenho as boas novas da nova aliança, de um Deus que é super feliz, porque Ele colocou toda a sua ira sobre Jesus Cristo e agora Ele pode reconciliar o mundo. Agora Ele pode reconciliar o mundo. Em Romanos, capítulo 14, versículo 23 diz: Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Em Mateus capítulo 6, versículo de 6 a 7 diz: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Ouça, aprenda e obedeça. Deus não está no controle. A oração não é sobre você. A oração é sobre Ele. É sobre o seu Criador, é sobre o seu amado, é sobre o seu noivo, o seu melhor amigo, é tudo sobre Ele. Em Salmo, capítulo 115, versos 16 diz: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a Deus auxílios dos homens. E aí você pode ver essa mensagem da terra dada aos homens, lá em Gênesis, capítulo 1. Deus te diz nesse momento: aquietai-vos, acalma-se, pois eu sou Deus. Aquietai-vos, acalme-se, pois eu sou Deus. Não se turbe o vosso coração. O poder está em Deus, não na oração. O poder está na obra consumada da cruz de Jesus Cristo. Nós precisamos tirar essa teologia errada da nossa mente, que a oração é a nossa tentativa de convencer Deus de fazer coisas para nós. Na velha aliança, Deus se relacionava com as pessoas baseada no comportamento delas. Então, se as pessoas cometiam pecados, Deus enviava pestes, pragas, maldições, e com isso as pessoas tinham que se arrepender de seus comportamentos errados. Elas tinham que se voltar para Deus, para que então Deus acabasse com aquelas maldições, pragas e pestilências.
porque aquela era a forma de se relacionar com aquele povo, com aquela aliança. Mas aquela aliança passou. Nunca trate a oração como uma forma de fazer que Deus mude a sua circunstância. Não se turbe os vossos corações. Não turbe os vossos corações. Na nova aliança, Deus já está convencido. Em Romanos, capítulo 3, versos de 21 a 24 diz: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em João, capítulo 19, versos 30 diz: Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 15 diz: Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Oh, glória, aleluia! Quando Cristo diz, a tua fé te curou, em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A oração não é convencer Deus de nada. Em Isaías, capítulo 53, versos 10, diz: Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Oh, glória, aleluia! Em Romanos, capítulo 14, verso 23, diz: Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Em Mateus, capítulo 6, versículo 7 diz: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como os fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aquietai-vos, acalme-se, pois eu sou Deus. Não se turbe o vosso coração. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz: Ou seja, que Deus em Cristo estava conciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Oh, glória! Aleluia! Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ao orar, não use repetições.
Em 1 João, capítulo 2, versículo 2 diz: Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. Tudo é uma sombra. A realidade só está em Cristo. Eu fui abençoada com toda sorte de bênção nas religiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, glória, aleluia. Recebam essa palavra. Na Nova Aliança também diz para parar de pedir definitivamente. Em João, capítulo 16, versículo 13 diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a todo a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Oh, glória, aleluia! Eu quero isso. Eu paro de pedir. Eu digo obrigado. Eu creio. E aí eu ajo. É assim que tem que fazer. Em João, capítulo 10, 10 diz: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, diz Jesus, né? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 diz: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Em João, capítulo 1, verso 29 a 36 diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: E vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Oh, glória, aleluia! Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 20 diz: Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, nem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 8 diz: Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4 diz: Porque Deus nos
escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em Romanos, capítulo 10, versos de 8 a 10 diz: mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando, glória, aleluia. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em Efésios, capítulo 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, oh glória, aleluia. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, oh glória, aleluia. Recebam essa palavra, gente, recebam essa palavra, tá bom? Esse é um resumo da nova aliança que eu trouxe para vocês ter um pouco mais de conhecimento sobre a verdade, que é sobre a nova aliança, sobre a obra consumada da cruz em Cristo Jesus, tá bom? Amo vocês em Cristo, beijo no coração de todos.